Olá, eu sou o Dylan Della Páscoa, jornalista da agência Safras, e hoje no Conversa com o Analista o assunto é soja. E por isso estou conversando com o analista e consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bem, Dylan? Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado aí, que amanhã a gente tem um relatório do USDA, né? Nessa Sim, sexta-feira. É um sim. relatório bem importante aí que pode mexer com o mercado. Começando, então vamos começar pelo USDA, o relatório de intenção de plantio, que será divulgado amanhã às 13 horas. Primeiro não, o único relatório de intenção de plantio que o USDA divulga, mas com muita expectativa no mercado. O que a gente pode esperar, Luiz? É um relatório muito importante, né, Dylan? É o relatório mais importante aí do primeiro semestre, dá para colocar assim. Um dos, na verdade, porque o relatório de área plantada, né, no final de junho também é muito importante. Mas Uhum. esse tem uma importância diferenciada, digamos assim, porque é o primeiro número, né, oficial do USDA, os primeiros números para a nova área americana aí de várias commodities, várias culturas, né, incluindo soja, naturalmente. Então, é um relatório que costuma ditar o rumo do mercado pelos próximos meses, né? Pelo menos até metade do ano aí, o mercado vai olhar para esse número inicial do uso e né? Chicago vai se adaptar a ele. Então, é um relatório cercado de expectativa, porque a tendência é o USDA, né, indicar um aumento de área americana. Embora o USDA, né, lembrando, lá no seu fórum tradicional de fevereiro, lá ele tenha trazido um indicativo, né, de que haveria possibilidade de manutenção de área americana. A verdade é que o mercado entende que não há muito motivo para o USDA não indicar um aumento de área americana. Né? A gente lembra que no ano Uhum. passado a gente teve uma área menor do que a esperada, uma área final menor do que a esperada, e há espaço, a verdade é essa, há espaço para crescimento de área tanto de soja quanto de milho nessa temporada. Claro, o mercado está apostando num aumento maior de milho, né? Natural, a gente sempre fala que o produtor americano é um produtor de milho e os preços são muito atrativos, mas também deve ter um aumento de área de soja. Então, em se confirmando esse aumento que a gente está esperando, obviamente é muito difícil a gente, né, falar em número, mas deve ser uma Uhum. área acima de 88 milhões de acres. Em se confirmando uma área desse tamanho, 88, 88,5 até, traz o potencial produtivo recorde, né? Isso que é o mais importante, porque, né, se os americanos aumentarem a área de soja e o clima for favorável, como costuma ser em anos de El Niño, né? Anos de El Niño não costumam trazer problemas para a produção americana. A gente deve ter lá na frente, lá em setembro, a partir de setembro, a entrada de uma super safra americana, a maior safra da história. Claro que tem todo o mercado climático, né? Tem toda a confirmação da área, mas a tendência, como eu falei, é de um aumento de área e isso pode pressionar Chicago aí a partir do relatório de amanhã. Bom, eu compartilhei aí uma combinação de gráficos que a gente tem na nossa plataforma do Safras para a gente falar um pouco sobre o mercado. A gente olha à esquerda ali os preços no mercado físico em Paranaguá, Luiz Fernando, caindo bastante, tentando esboçar uma recuperação agora no final do mês, mas é um novo patamar de preço. Só para a gente ilustrar, à direita acima é a Bolsa de Mercadorias de Chicago, que também recuou bastante, está esboçando uma reação nas últimas sessões, e abaixo o câmbio, que também deu uma puxada para baixo. Essa é a situação do mercado e o que não tem aí no gráfico, mas que também demonstra o que vem impactando sobre o mercado, é a questão dos prêmios, que caíram bastante, são negativos, também reagiram nos últimos dias, mas ainda assim são negativos. Luiz, diante desse quadro aí, o que a gente pode falar em relação a preços, tanto no mercado interno quanto na Bolsa de Mercadorias de Chicago? Os preços internos, Dylan, eles estão muito pressionados, né? Isso não é novidade, já faz algumas semanas aí que os preços vêm caindo, praticamente dia após dia. E isso basicamente é reflexo da entrada de uma grande safra, né? A gente lembra que a gente tem mais um ano de Laninha, né? Esse ano que tá, essa temporada que está acabando, mas o Laninha nessa temporada afetou basicamente só a safra gaúcha. Mais uma vez a safra gaúcha sofrendo, mas mesmo assim não é uma perda tão grande quanto a do ano passado, né? Pelo menos isso. Mas existem perdas na produção gaúcha, né? A produção gaúcha não vai ser cheia, isso já é certo. Resta saber qual vai ser o tamanho. A gente está estimando aí nesse momento uma safra próxima de 17 milhões, esse número ainda pode ser revisado,
Mas, como o resto do país está colhendo muito bem, a verdade é essa, né? Vários estados aí avançando na colheita e mostrando grandes produtividades, né? Destaque Mato Grosso aí, que provavelmente vai ter a maior produtividade da história nessa temporada. Essas produtividades altas dos outros estados estão compensando a perda gaúcha e vão nos levar a colher uma safra recorde. Isso já é certo, né? Só é saber o tamanho. A gente está trabalhando hoje com 152,4 milhões. Esse número ainda pode mudar um pouquinho, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter uma safra abaixo de 150. Né? Eu acho que a gente está muito próximo de consolidar uma safra realmente nesse número aí, 152, 153 milhões. E isso pesa nos preços, né? Como tu colocou, os prêmios não estão aí no gráfico, mas se a gente olhar, a gente está com um prêmio muito negativo, né? Como a gente não via desde 2021, que quando a gente, né, foi quando a gente colheu uma grande safra também. E esses prêmios negativos é o que tá, principalmente eles estão impactando negativamente os preços internos, porque a sazonalidade de entrada de safra pesa, né? A gente não consegue fugir disso. E como é uma safra muito grande, uma safra recorde, ela pesa, está pesando mais nesse ano. Então, assim, mesmo que Chicago de alguma forma ainda traga um certo suporte, né? Porque embora tenha perdido um pouquinho de valor, ainda está ali nos seus 14,50, 70, 80 e câmbio está oscilando de 5,10, 5,20, 5,30, esses fatores ainda trazem um suporte. Mas a entrada da safra e esses prêmios negativos aí estão trazendo um ambiente realmente muito negativo para os preços brasileiros. E a gente pode ter um fator novo, que é talvez essa confirmação de aumento de área americana, que aí sim pode ter uma pressão negativa em Chicago, e a gente sabe, né, que Chicago é fundamental para formar o preço, e a gente pode ter uma pressão adicional aí se confirmada essa super área americana. Diante desse quadro, ô Luiz, como é que o produtor está se portando? Porque o produtor vinha segurando muita soja e evitando as negociações. Agora o quadro parece que se consolida, o preço está num patamar bem mais baixo do que o produtor já podia ter negociado. Como é que o produtor está negociando? Como é que está conseguindo equilibrar essas condições? Muitos produtores brasileiros atrasaram as negociações, né, primeiro porque estavam capitalizados, né? Produtor aí do Centro-Oeste, do Sudeste colheu bem ano passado, né? Mais uma safra boa, tá capitalizado e teve uma menor necessidade de venda. Mas isso joga contra ele nesse momento, porque é um momento de entrada de safra. A comercialização está bastante atrasada frente à média. E a gente sabe que não há espaço para guardar toda a produção que a gente tem, né? Isso não é de hoje, né? Faz muito tempo que a Sim. gente tem um déficit de armazenagem e é uma produção muito grande. Então ele se vê obrigado a negociar mais nesse momento e aí todo mundo negociando, isso também ajuda a pressionar preço, né? Então é um momento, dá para dizer que é um momento bem ruim para negociar, né? Eu acho que o preço pode cair um pouquinho mais ainda. Eu acho que a maior parte do movimento negativo ela já aconteceu, mas existe espaço para mais alguma pressão aí no curto prazo, e eu não vejo muito espaço para preço se recuperar aí pelo menos até junho, né? Até a gente consolidar aí uma área americana né, ou mesmo a gente escoar mais a safra brasileira, que naturalmente no segundo semestre costuma ter um respiro aí, os preços brasileiros, mas vai depender muito do que acontecer lá na frente com a safra americana. Então, assim, resumindo, o momento é ruim para negociar, mas o produtor está tendo que negociar nesse ambiente negativo, digamos assim, porque a comercialização está muito atrasada e não tem onde guardar toda a sorte que a gente está colhendo. A verdade, Dylan, é que o produtor apostou muito também, né, boa parte dos produtores, em um problema do Laninha de novo, como a gente teve no passado, que pudesse trazer um respiro nos preços mesmo com a entrada da safra, como aconteceu em 2022. O fato é que isso não está acontecendo, a quebra é muito, muito menor no Rio Grande do Sul nessa temporada e a safra brasileira é muito grande. Então, o produtor está tendo que avançar realmente num ambiente aí mais negativo para preço. E eu acho que a gente só vai ter um respiro, salvo alguma surpresa relacionada a câmbio, né? Daqui a pouco o câmbio dá uma puxada aí e ajuda um pouquinho. A gente só vai ter um preço um pouquinho melhor, acho que mais para o segundo semestre. E eu acho que, né, resumindo tudo isso, e uma indicação para o produtor é que qualquer respiro aí que a gente tiver o repique que a gente chama, né? Ou em Sim. Chicago ou em câmbio, o produtor deve aproveitar, porque talvez a gente tenha poucas oportunidades melhores para o produtor negociar num preço um pouquinho melhor, porque realmente esse primeiro semestre deve ser de preços bastante pressionados.
Tá certo, Luiz Fernando, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Eu conversei com Luiz Fernando Gutierrez Roques, analista e consultor de safras e mercado, e deu um panorama sobre o atual momento do mercado de soja no Brasil e no exterior, momento esse que não é dos melhores para o produtor, e também já deu a sua expectativa para o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado amanhã com a intenção de plantio. Lembrando que os dados oficiais do UDA serão divulgados na plataforma Safras, no nosso site safras.com.br, nas nossas redes sociais. Convido a todos a se inscrever no canal de Safras no YouTube, o Safras TV, e acompanhar os vídeos sobre o comportamento das principais commodities agrícolas. Obrigado, Luiz Fernando. Até uma próxima. Obrigado, Dylan. Até a próxima.